Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue instalar um banco de dados PostgreSQL, habilitar o acesso dele externo, o que a gente precisa fazer para as primeiras configurações, né? O banco Postgre é um banco muito utilizado, principalmente por ser open source. Ele tem uma performance impressionante. Quase todo cloud provider tem uma API para que a gente consiga simular Postgres ou rodar Postgres diretamente dessa cloud, como é o caso da DigitalOcean. A gente consegue rodar diretamente, né, por um banco de dados autogerenciado. O que isso quer dizer? A gente não precisa ficar fazendo tuning, não precisa ficar se preocupando com determinadas rotinas. Não são todas que a gente não configura, mas a gente não precisa configurar algumas rotinas dentro desse serviço, né? O Postgre ele é extensamente utilizado por vários tipos de aplicação, né? Desde comerciais a frees. Então a gente tem o Redmine utilizando o Postgres como banco como o banco principal, sistemas tipo Nasajon utilizando também o banco Postgre para poder armazenar os dados. E diversos outros sistemas a gente consegue ver aqui, e grande parte das linguagens modernas tem conectores para Postgre. Então é muito interessante a gente saber como configurar e como manter um banco de dados Postgre e todos os recursos que ele tem. Beleza? Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi logar como root no meu servidor. Esse daqui vai ser o meu servidor de banco de dados a princípio. Eu vou dar um apt install porque eu estou numa distribuição do tipo Ubuntu, PostgreSQL. Ele não encontrou o pacote, Postgre, tem que escrever certo para encontrar. Isso. A gente vai esperar esse cara aqui, ele vai instalar. Está configurando, beleza. Acertando os diretórios. Aqui a gente está instalando a última versão que está configurada aqui no nosso gerenciador de pacote, que é 15, tá? Mas o Postgres ele está hoje, né, final de 2023, ele está na versão 16. A gente vê aqui, a gente pode ver Linux, aqui é Debian-like, mas a gente pode acessar aqui direto o Ubuntu da vida. Aqui ele está mostrando como configurar as chaves, né, dos diretórios e tudo mais, dos repositórios, e a gente pode instalar aqui tudo que a gente precisa. O source dele está aqui, se a gente quiser compilar, a gente já tem 16.1, né? Então se a gente quiser dar um tar e descompactar e compilar na mão, a gente pode fazer. Não é tão difícil, mas para não gerar uma barreira de entrada sobre sistemas Linux, a gente vai fazer direto com o que ele já tem, até porque é uma versão estável, já foi bastante patchada, então a gente pode utilizar a versão 15 mesmo, né? Tranquilo. A gente instalou o Postgres, e como a gente sabe se ele está funcionando ou não? Bom, o Postgre ele utiliza muito do Linux por baixo dos panos, né? E uma das coisas que ele utiliza é um sistema de usuários. Quando a gente fez a instalação, a gente criou um usuário chamado Postgres. Que eu escrevi errado, mas eu corrigi. A gente viu aqui que ele mudou de root para Postgres, né? Então a gente está com o usuário Postgres. E ele tem uma linha de comando chamada PSQL, que a gente consegue acessar diretamente o banco, certo? Eu consigo listar minhas bases de dados aqui. Eu consigo selecionar algum banco de dados em específico. Então, o banco de dados que eu tenho nesse caso aqui é esse Postgres. Eu posso dar
A gente já está nele, né? Mas aí a gente pode selecionar ele dando /C Postgres. Aí aqui ele está dizendo que eu estou conectado na database Postgres com o usuário Postgres, né? Aí, perdão. E aqui eu posso dar um DT para ele poder me dizer quais são as tabelas dessa base. Como essa é uma tabela interna, a gente tem outras maneiras de ver isso e não vem ao caso agora. A gente dá um /Q para poder sair e beleza. Então a gente já viu que a gente consegue acessar o banco de dados do Postgres. Beleza? A gente agora vai criar um usuário. No usuário Postgres a gente vai dar um create user, -i. A gente pode até dar um -help aqui. A gente vê o que eu vou fazer. Então, create user. Ele tem esse executável aqui para que a gente possa criar um usuário de maneira simplificada. Então, eu vou dizer aqui o que esse cara vai poder. Ele vai poder fazer login. Eu quero que seja no modo interativo. Ele vai ser superusuário. Posso criar banco de dados, posso fazer um monte de coisa. A princípio aqui o que eu vou fazer vai ser create user, vou colocar interativo, -P maiúsculo para a gente colocar a senha. Tranquilo. Qual vai ser o nome desse usuário? Eu vou chamar de low level guy. O password da role, vamos entender que dentro do Postgres, a role, ela é uma análoga a usuário /grupo. Hoje a gente não vai falar muito profundamente sobre isso, mas se vocês quiserem a gente faz um vídeo só explicando como se gerencia a role, como se gerencia o acesso de maneira granular, tá? E como a gente pode fazer isso dentro dos próprios SGBDs. Beleza, eu vou colocar aqui minha senha. Ele vai pedir para repetir a senha, por questão de segurança. Ele vai ser um superusuário? Eu vou dizer que sim, só para evitar problemas aqui. Beleza, então criei. O que eu posso fazer? A gente pode acessar, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar acessar o PSQL como esse usuário, certo? O Postgres, ele funciona na porta 5432, então a gente pode fazer PSQL, -U maiúsculo, a gente coloca o nome do nosso usuário, certo? A gente coloca W para ele poder gerar o prompt para que a gente coloque o password. E aqui a gente pode colocar o -H aqui, ou então -host, -H. Aí a gente pode colocar aqui um localhost na porta 5432. Ele vai pedir aqui acesso. Beleza. Aqui, ele deu um erro porque eu não coloquei o guy no final. Eu digitei errado. Aí ele disse, beleza, vou colocar minha senha e beleza. Tá. O que ele está dizendo aqui? Que eu não posso acessar a base de dados low level guy. Essa base de dados não está criada. Ele replica quando a gente cria quando a gente seleciona um usuário, ele vai acessar a base de dados referente àquele usuário. Se a gente colocar aqui Postgres, já que ele é um superusuário, ele vai poder acessar. Beleza, ele acessou o banco de dados Postgres. É esse banco de dados que eu quero utilizar? Não. Para mim não faz sentido eu utilizar esse banco, que é um banco de gerenciamento interno do próprio banco, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, já que eu estou aqui dentro, eu vou dar um create database e vou criar um low level DB. Criei um banco de dados, /Q para poder sair, ou então a gente pode dar /DT para a gente
L, quer dizer, para a gente poder ver se foi criado. Low level DB com o meu owner, então quer dizer que o dono desse banco de dados foi o cara que criou ele, que no caso é o low level guy. Beleza, então dou um /C low level DB. Ele vai pedir aqui a senha novamente. Beleza, agora eu já estou conectado a low level DB. Posso também fazer isso de outra maneira. /aqui para poder sair. E aqui botar direto low level DB, que é o banco de dados que eu quero conectar. Tranquilo. Agora eu estou acessando como low level guy. Ainda não tem nenhuma tabela, a gente pode criar facilmente essa tabela, sendo ela aqui, create table. Aí a gente pode chamar aqui de user, que veio com trema, teste, que vai ter um tipo de ID que é serial, e aqui a gente vai ter um nome, que vai ser varchar 30, de tamanho 30, né? 30 caracteres para esse varchar. A gente criou essa tabela, na hora de dar um DT, a gente já vê essa tabela criada. Se a gente der um select tudo from user test, beleza, ele me traz aqui o retorno dessa tabela. É assim que a gente geralmente utiliza? Não, a gente geralmente utiliza um sistema para conexão, para poder visualizar algumas coisas, mas para isso a gente precisa acessar de fora. Então vamos acessar de fora no próximo vídeo, beleza?